Fico muito curioso para saber de onde veio essa ideia de que escritores se isolam para escrever as suas obras e escolhem cabanas isoladas. Afinal, esse é um elemento utilizado em diversos livros e diversos filmes. Aqui a gente vai ter de novo esse início de premissa com a personagem da Willie, que vai escrever o seu novo romance baseado num crime real. Só que ao chegar lá, numa cabana isolada, ela acaba tendo uma visita completamente inesperada, visita esta que pode a colocar em perigo. Vou falar para vocês então o que eu achei sobre esse novo lançamento, que tem diversas promessas como um grande best-seller, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que adora se isolar dos outros. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro O Hóspede Noturno, da Heather Goodenkauf. Livro esse que veio pela Alta Novel Editora e que é considerado lá fora como um dos grandes best-sellers de 2022. Aqui a gente tem a história da Willie, que é uma escritora de crimes reais. Ela vai fazer entrevista com as vítimas, faz toda essa coleta, cria a história do assassino e acaba vendendo isso no mercado de true crime, que é um dos mercados que acabou tendo evidência, pelo menos nessa última década. Eis que ela está escrevendo um livro muito promissor, que é um livro sobre uns assassinatos em massa que ocorreram em uma pequena cidade e que acabou deixando uma família completamente desolada por uma chacina de um assassino misterioso. Eis então que ela vai na cidade de origem desses assassinatos, se isola em uma cabana, numa estação extremamente fria, com neve, e que faz com que ela fique impossibilitada até mesmo de se locomover em algumas circunstâncias. O livro tem essa temática de suspense quando a Willie acaba tendo uma visita de um hóspede noturno que vai virar de cabeça para baixo tudo que ela sabia, tanto sobre o crime quanto a sua própria vida. Esse livro foi o selecionado do mês do @AmadoKindle, que agora mudou de nome, se eu não me engano é @AmadoThriller. Perdão, Aline, se eu errei, mas eu prometo que eu conserto, vai estar o link aí embaixo, que é uma página do Instagram de leitores que se reúnem para ler em conjunto thrillers de suspense, que é aquilo que a gente acaba lendo um pouco mais. E eis que eu estava de fato curioso para essa história, afinal, de fato, ela tinha ótimas críticas internacionais e tem essa ideia do thriller do ano. E tem, de fato, uma história que é interessante, é contada de uma maneira bem diferente daquilo que eu esperava. Aqui a gente vai ter 3 histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Histórias essas que a gente não sabe de fato o que são e em que período do tempo estão. Elas vão se unir para fazer lógica para a história inteira, praticamente no final. A primeira história que a gente conhece é a da Willie, que é a nossa suposta protagonista, que vai escrever o seu livro e tem essa ideia do hóspede noturno. A segunda é de uma mãe com uma garotinha e que fica trancada numa espécie de porão que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, só sabe que parece ser um sequestro. A última história, por sua vez, é a história desses assassinatos que a Willie está escrevendo, só que contado pela ótica das pessoas que estavam passando por essas coisas. Pessoas essas, inclusive, que são crianças. Então tem toda essa história que vai se unir para uma grande surpresa final. Eu gostei muito, o livro é muito bem escrito, um livro que tem cenas de tensão bem grandes e é um suspense que tem essa ideia de quem matou, quem é o assassino, por mais que supostamente seja um caso fechado. Talvez ele tenha ainda algumas revelações muito importantes e que vão ser descobertas no futuro. Tem essa questão de um assassino que é extremamente brutal e que não tem dó nem piedade de ninguém. Pistas que são colocadas para levar tanto o leitor quanto os detetives para caminhos errados. E isso funcionou para mim em diversos momentos. Algumas coisas não funcionaram para mim, mas eu acredito que se eu falasse de fato, eu acabaria dando um spoiler para vocês. Só que eu não gostei do modo como essa história foi finalizada e do modo como tudo acabou se encaixando. Eu achei que faltou um pouquinho mais, talvez até mesmo de alguns personagens que foram muito importantes no final aparecerem mais no decorrer do livro, para que eu conseguisse sentir esses personagens impressos ali de fato e não apenas como nomes que aparecem. Só que não é um livro decepcionante. Eu apenas tenho essas ressalvas. Outra ressalva que eu faço a vocês é que eu não entendi tanto esse hype dizendo que ele é o melhor livro do ano. Eu não sei se 2022 não teve tantos livros proeminentes assim, mas eu achei ele apenas um livro de suspense ok. Eu já li até mesmo com
esse grupo coletivo de leituras outros livros muito melhores. Ele é um livro que está ali entre um bom suspense, tem uma história redondinha, sem muita ponta solta, e tem essa ideia das várias narrativas compondo uma única só, e que pode ser uma coisa bem diferentona para quem ainda não está muito habituado com essa questão de thriller. Só que eu já li outros thrillers que também usavam desse mesmo estilo narrativo. Essa autora, Heather Gudenkauf, ela é muito reconhecida por outros livros da fora, fiquei muito curioso, inclusive um livro que é O Peso do Silêncio, se eu não me engano, que ele ficou vários e vários meses na lista dos melhores livros do New York Times, e também fiquei curioso para ler essa obra. É uma autora que eu posso assim fazer revisita sem nenhum problema, é uma autora que não me decepcionou, só que o hype em si eu acho que foi muito elevado. Então eu finalizo a minha crítica, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você esteja ansioso ou curioso para ler esse livro, com toda certeza ele vale a pena, só que não vá acreditando nessa ideia do melhor livro do ano, porque eu acho que nesse sentido você vai acabar se desapontando um pouquinho. Então caso, como sempre, você tenha dica de série, livro ou filme, escreva aí embaixo, que eu gosto muito de ler tudo que vocês escrevem por aqui, para ficar coletando as listas que eu vou ler ou até mesmo assistir no decorrer da semana.